Boa tarde, galera. É isso aí. O Flamengo está fora do Campeonato Brasileiro, 33ª rodada, enfim, não sei, a rodada atrasada. O Flamengo empata com a Atlético Paranaense de maneira vexatória, ridícula. E a gente vai analisar essa de jogo e esse fim de Brasileirão 2021 aqui com o Alan Garcia. Alan, fica à vontade, fala o que você quiser aí, irmão. Boa noite, Perrota. Boa noite, galera. Deixa eu até ver se a voz volta. Cara, é incrível o que a gente viu hoje à tarde. Incrível, incrível, incrível. Não dá para ficar aqui se pegando, igual eu já vi alguns falando aqui, em desculpinha, né, da arbitragem. Foi ridículo o que o Flamengo fez no segundo tempo. O Diego Alves, cara, tem que dar uma surra no cara desse. É inadmissível um cara que tem anos de Europa fazer a que esse cara fez hoje dentro de campo. Já tinha feito, tentado comprometer o jogo hoje, antes, quando ele acabou sendo encobrido ali pelaquela aquele Kaiser. Por sorte, a bola não entrou. E no final, uma batida de escanteio, esse cara que parece que não tem os dois braços, parece até que é aleijado esse filho. Ele me sai com aquele soco ridículo, dando a possibilidade do empate do time dos caras. Eu nunca vi uma expulsão em que o cara dá 2 socos nas costas, chute embaixo, chute em cima, 5 agressões. Soco em cima, faz a vá. Não, nada não. Amarelinho, irmão. Amarelinho. É. Quero ver. Se fosse o Gabigol fazendo isso em algum zagueiro. Queria ver. Cara. Hoje vai ser fácil fazer o programa, vou dizer bem sério. Vai ser fácil. Eu tô com o menor saco de fazer o programa. Eu tô com a menor paciência de ficar falando sobre o Flamengo hoje. Tá ridículo. Hoje o que aconteceu é ridículo. Tem intervenção, sim, da CBF. Uma arbitragem desse tipo muda tudo. E sim, o Flamengo não jogou nenhuma. E aí não é só Isla, não é só Arão, não é só Léo Pereira e Gustavo Henrique. O Ramon foi engolido pelo Nicão, mas o seu Renato Gaúcho sabia que o Nicão jogava ali, sabe que o Nicão vai engolir o Ramon. O Ramon é muito novo para fazer aquela lateral. Não tem lapidação, é no vai lá, menino, joga, faz o que tu quiser, ninguém dá cobertura pro Ramon, esse time não se ajuda, é espaçado. Aí você tem o Andrés Pereira. Meu irmão, você é o quê, cara? O que tu é? Tu é o novo Botinelli do Flamengo? Tu não pode jogar na frente porque não sei jogar. Aí tu joga na tua posição, também não sei jogar. Não toca na bola, não chuta, não dribla, não faz nenhuma. Pra que você é? Ah, é do Manchester United. Que é do Manchester United. Que é do Manchester United. No que é do Manchester United. Kennedy, contratou esta pra quê também? Pra ficar dentro do banco? Vai ficar 6 meses no banco? Não entra pra não resolve nada. Essa de técnico serve pra quê? Para botar 50 volantes no time, 15 zagueiros? É isso que é o Flamengo? O Flamengo voltou, então, a ser Zé Ricardo, a ser Cristóvão, a ser Ademar, Valdemar. Você já... Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Isso é maneira do Flamengo jogar. Que Flamengo é esse que constrói um elenco para jogar que nem time pequeno de várzea? É assim que o Flamengo tem que jogar? Estão de sacanagem. Vocês estão destruindo o Flamengo. Vocês estão destruindo. A gente passou a semana toda com uma crise fora das 4 linhas, falando que a diretoria está sendo omissa, que a diretoria está errando nas escolhas com relação às coisas que estão acontecendo no departamento médico. A gente está com 7 desfalques. Aí o time vai jogar e o Flamengo não treina, não sabe o que está fazendo em campo. Isso sem contar os outros jogadores que estão fazendo participação ridícula nos últimos jogos do Flamengo. O Everton Ribeiro, por exemplo, para quem acompanhou na Dali, o que eu falei do Everton Ribeiro é brincadeira. O Everton Ribeiro simplesmente não ajuda em nada. Pega a bola, perde, não toca, erra passe, não disputa, não ganha, é simplesmente nulo, né? Inútil no campo, mas é aquilo que a gente falou, cara, a culpa é de um bando, né? Não dá para falar que é de um exclusiva de outro, não, é um bando mesmo que transformou esse time do Flamengo num time de várzea, num time que onde a hora que passa dos 35 do segundo tempo, já entra zagueiro, entra volante, 2 lateral direito em campo, entra Rodinei para ser opção de contra-ataque, né? O Kennedy deve ser jogador de vôlei, né? Então, assim, depois dos 35 minutos, vira esse Deus nos acuda. É Diego Alves tendo que fazer cera. Né? É surreal. O Flamengo se apequinou de uma forma que eu, particularmente, não me lembro a última vez de ter visto. O pessimismo, Alan Garcia, está tomando conta aqui do nosso chat. O Racel Vivas, por exemplo, ele escreveu: olha, eu falei zoando do repeteco, mas o que o Kaiser fez hoje passou de agressão. O VAR volta naquela expulsão que foi atestado de título do Atlético. É mais ou menos isso, né, Alan? Cara, assim, é um absurdo, eu entendo a revolta de todo mundo. Cara, o árbitro errou sim, foi um roubo descarado que a gente viu, mas nada justifica o Flamengo ter a atuação que ele teve no segundo tempo.
o Arthur já citou as substituições, tudo que a gente viu esse segundo tempo é um tapa na cara do torcedor, como o Perrota muito bem disse. O Renato destruiu tudo. Nós tínhamos, depois da saída do Jesus, nós tínhamos um conjunto. Os jogadores se entendiam, sabiam como jogar. Com o Domenech, a gente tomava goleada porque ele jogava muito exposto, mas os jogadores ainda assim tinham conjunto, sabiam se posicionar. Com a Calvo Sabotador, a mesma coisa. A gente deixou de ser um time contundente, mas mesmo assim o posicionamento era melhor. Com o Renato Gaúcho é um bando. Não tem mais um time de futebol. Virou um bando. É uma zona, taticamente, o time do Flamengo. Ninguém sabe o posicionamento correto que tem que ter. Cara, tá uma merda. E aí sim gera esse pessimismo. E eu concordo com ele com relação ao pessimismo, Arthur. Porque da forma que as coisas estão, a gente não vai ganhar nenhuma mesmo, não. E aí eu quero ver o seu Marco Braz, o Landim, o do BAP aparecer agora para fazer gracinha. Porque em momento de crise e de dificuldade, esses caras, tudo se esconde. Eu quero ver onde é que eles estão agora para botar a cara. Para poder pontuar o departamento médico, que é uma merda. O departamento físico do Flamengo, que é um... Ninguém sabe, os caras estão tudo morrendo com 25 minutos do segundo tempo. Que é essa? Os jogadores tudo estatelado no chão, porque não conseguem correr. Tá uma vergonha isso. Tá uma vergonha. É ano político e eles estão fazendo campanha política. O Eduardo Sturzenecker escreveu o seguinte: irmão, Gabigol marcou 2 gols. Ok. Mas PQP tá claramente com má vontade. Nenhum de não receber a bola como desculpa. É exatamente como a gente comentou ontem, né? As disputas de bola, o tempo todo falta uma intensidade, não disputa uma bola. Tanto que o Diego Alves teve que bater tiro de meta para a ponta esquerda, ora pro Vitinho, ora pro Michael. O Michael recebeu tiro de meta para disputar a bola no cabeceio. E ora pro Thiago Maia, que foi o cara que virou ponta no final do jogo. Por quê? Porque o Diego Alves sabe que se eu jogar a bola lá no Gabigol, ele nem pula. O Thiago Heleno domina no peito e sai jogando. É inacreditável. E Alan Makarov coloca o seguinte: que este animal, este animal do Renato enfia o Everton Ribeiro naquele lugar. Arão muito mal. E o que o Renato faz? Ferra o time todo, errando nas trocas. E por que o Diego Alves só chuta a bola na esquerda? Acabei de explicar, né, Alan Garcia? Incrível, cara. Incrível que a gente viu assim, Arthur. É inexplicável, cara. Eu tô até rouco. Porque o que eu xinguei aqui, cara, o senhor Diego Alves, principalmente, só que não é só na figura dele, não. Não é tá só na conta dele, não. Cara, tem coisas que eu tô tentando assimilar ainda tudo que a gente viu essa tarde. E aí tem gente colocando no chat aqui, vocês não queriam fora o Ceni? Deixa eu só lembrar vocês que se ainda tivéssemos com o Ceni, nem a possibilidade de ser campeão no dia 27 nós teríamos. Porque já teríamos eliminado de tudo. Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e também da Libertadores. A gente ainda tem uma chance. A pergunta X é: o Renato vai ter capacidade de juntar o elenco ainda para poder conseguir pelo menos o objetivo maior, que é conquistar a Libertadores da América? Eu tenho dúvidas. Vou ser muito franco. Então, respondendo alguns aqui que estão perguntando, para mim, teria que demitir o Renato, sim. Vai com quem? Vai com o Fera? Meu irmão, vai com o Fera, vai com o Mauricinho, vai com a Mauricete, vai com o raio que o parta. Mas o Renato perdeu a única coisa que ele tinha, que era a questão da gestão do vestiário. Nem isso ele consegue fazer. Fica cada dia mais claro para mim, o descontrole dessa equipe por não saber o que fazer, por não ter direcionamento. O Renato é um cemitério tático. Cemitério tático. Não tem como. Ele destruiu o pouco que o Flamengo tinha de conjunto. Além do fato de que, para mim, o cara que pede demissão já mostrou que já não merecia estar no cargo. Você já regou antes da hora, né? Antes da hora você já tinha regado, irmão. Então sai, velho. Entendeu? O que aconteceu? Você peidou, aí o time consegue ganhar do Atlético, aí você... É possível agora? Agora você continua? Pelo amor de Deus, já se mostrou um fracassado. O Flamengo não é lugar de fracassado, não. É impressionante a postura do Renato Gaúcho. A única coisa que ele está certo, Perrota começou falando isso, é inadmissível o que a gente viu hoje com relação ao VAR. Nesse ponto eu concordo, galera. Também. Concordo muito com o Perrota. O cara era para ter sido expulso. 2-0 Flamengo. O jogo ficaria todo a mercê do Flamengo. Seriam 3 pontos. Até aí eu concordo. Só que, uma vez que esse erro tenha acontecido, e sim, não vou nem falar erro, esse roubo tem ocorrido, não tem por que o time voltar com a postura que voltou para o segundo tempo. E quando o time está nervoso, quem tem
que de repente tranquilizar, acertar posicionamento, é o treinador. E aí, quando a gente mais precisa de um treinador, a gente acaba não tendo. Então, infelizmente, cara, para mim o Renato perdeu completamente o comando do time, porque os jogadores já perceberam isso. Os jogadores já sabem que ele não consegue acertar o time taticamente. Concordo com você. Perrotinha, tem algum comentário aí dessa coletiva maravilhosa de Renato Gaúcho para acrescentar para a gente? Primeiro, fazer uma dura crítica com relação às perguntas. Achei que nenhuma delas aperta. Vai sobre o jogo. E principalmente o Renato, né? O Renato é malandro, cara. O Renato é malandro. Se tem uma coisa que o Renato sabe fazer, é isso. O Renato pegou uma das perguntas e ficou 40 minutos respondendo a mesma coisa 15 vezes, assim, para tentar enrolar na coletiva. É deprimente, porque, como eu estava te falando, o técnico brasileiro, eu não vou só focar no Renato, eu estou falando isso já tem um bom tempo, né? Geral. O Flamengo não pode ter mais técnico brasileiro. Não dá para ter mais técnico brasileiro. E não é contratar qualquer técnico estrangeiro. Também não é isso. É contratar um bom técnico estrangeiro com uma boa comissão técnica. Tá? Não dá mais para trabalhar com técnico brasileiro. Eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não evoluem, são as mesmas desculpas, são os mesmos posicionamentos, é a mesma falta de solução para momentos críticos do jogo, não sabe substitui em tempo errado, morre com substituição na mão, escolhe os jogadores de maneira equivocada, não faz o processo de usar a base de maneira correta, não lapida, não sabe lapidar, não é didático, não é estudioso, não mostra para os jogadores as funções deles, a maneira que eles têm que desempenhar com bola, sem bola, no ataque, na defesa, não sabem fazer a leitura de jogo, não estudam o adversário, não entendem o calor do jogo, não sabem o que estão fazendo, não dá mais. Acabou. Chega de técnico brasileiro, chega de amadorismo, chega de tentativas e apostas que não cabem mais. O Flamengo tem o elenco mais caro do Brasil, se não é o mais caro, é um dos mais caros. Um dos mais caros também da América do Sul. É um dos maiores investimentos. Tem jogadores de diversas... os jogadores que foram pegos lá da Premier League, tem jogadores com histórico de Champions, tem jogadores que foram campeões agora há pouco. Tivemos uma experiência principalmente com um técnico estrangeiro que, literalmente, não tinha uma carreira tão de sucesso, mas que era muito estudioso e deu certo. Não é tão difícil. Não é tão difícil. Quebramos a cara com o Domi? Quebramos a cara com o Domi. Isso já mostra que requer uma certa atenção na hora da contratação, mas não cabe mais. Tem que ser um staff, tem que ser um técnico que entenda, que venha para cá e faça um trabalho diferente. Que seja estudioso, que seja preocupado com os jogadores, que seja preocupado com o futebol, que seja preocupado com as nuances, com o departamento médico, com a fisiologia, com a parte de inteligência, que todos trabalhem integrados. Não dá mais. É uma pena dizer isso. Continuo a repetir, dia 27 está sob risco muito alto. Por quê? Porque o Renato vai continuar e a desculpa vai ser a arbitragem, vai ser o VAR, a desculpa vai ser a sequência de jogos, a desculpa vai ser sempre culpa é dos outros. A gente está vendo o Rogério Ceni, parte 2. O Jackson Ferreira escreveu o seguinte: técnico fraco, time medíocre, departamento médico que não recupera jogador e R7 omisso. Tento acreditar que não acabou, mas está difícil. No segundo gol foi falta no Diego Alves. Olha, não concordo. Fala aí, Rafa. Também não concordo assim. Cadê o departamento médico para não ter vetado o Kennedy hoje no jogo? Iniciou tratamento no banco de reserva. Como pode isso, cara? Como é que você vai aceitar um negócio desse, Arthur? Não tem como, desculpa, irmão. O cara foi... ele só percebeu que ele contundiu ali? Cara, desculpa, não dá. O que a gente tem visto acontecer no Flamengo é inadmissível, é inaceitável, cara. É inaceitável. Tá uma zona, cara. Tá uma bagunça. Desculpa, a galera quer defender aqui. Defender o quê e quem? O departamento de futebol do Flamengo tá uma zona. Cadê o presidente que fala tanto que era o da galáxia? Tá fazendo campanha? Quer se reeleger? Com essa que a gente tá vendo? Com essa omissão? Com essa covardia? Que eu canso de citar aqui do senhor Rodolfo Landim? Essa semana foi dito que ele foi até o Ninho, diagnosticou, conseguiu identificar o problema. E cadê a decisão?
Cadê? Tomou alguma decisão? Mudou alguma coisa? Não tinha problema, Perrota. É isso. Então é isso. Então tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Eu já botei na tela. Foi esse Flamengo que terminou hoje. O Flamengo, há uma semana atrás, tinha chance no Brasileirão, praticamente, né, classificado para a Copa do Brasil. Né? Tinha um empate de 2-2, jogava no Maracanã, o time estava relativamente, não tinha desfalques, mas podia bater o Atlético Paranaense, bateu o Atlético Mineiro. Podia ter batido. E aí, cara, é isso aí. A gente vai jogar só Libertadores, só não, né? A Libertadores é a maior conquista, é o maior objetivo, mas a gente está sob um risco absurdo. Por quê? Porque, cara, o presidente não sabe o que está acontecendo, os dirigentes do departamento de futebol nada fazem, são impedidos de falar, a comunicação, não há transparência, não tem nada. Não tem nada. Quando tem sucesso, aí tem, dancinha, é contra os detratores. Alan Garcia! Aí, mais um título, Alan Garcia. Cadê Alan Garcia? Né? Fala assim. Tem um conselho do futebol. Aí tem vídeo na Flá TV de 45 minutos explicando o conselho do futebol, a experiência. Aí tem entrevista do Fabinho no Centro de Inteligência. Tem tudo. Quando começa a perder, cadê, Ih, rapaz, sumiu, né? Entendi. Glaucio Pitanga, quando vários setores do futebol do Flamengo está ruim, o problema não seria o seu gestor, Marcos Braz, Ricardo Perrota? Sim. Eu falei isso algumas vezes hoje. Parabéns aos envolvidos pela escolha, pela falta de critério, pela falta de noção, né? Por não ter pulso, por não se posicionar, por não se comunicar na hora que deve comunicar, por não cobrar. Ué, cadê cobrança? O Flamengo patina há pelo menos umas 6 rodadas do Brasileiro que o Flamengo patina. Vai comprar o discurso do Renato? Dizer, a gente não treina, a gente não tem tempo, a gente não tem... O departamento médico é ótimo. Vai continuar com o mesmo discurso? É isso? O nosso técnico é esse futebol? É esse futebol que você quer? Depois de 2019. A gente tem que usar o 2019 como balizador, não tem jeito. É esse futebol? Você olha para o time do... Se eu sou o Marcos Braz, eu olho hoje o time em campo e falo assim, é um time bem treinado. Os jogadores sabem o que estão fazendo. Entendi. Numa hora que realmente de aperto, né? Que o time adversário tem mérito em estar atacando o Flamengo, está amassando o Flamengo. O técnico fez ótimas soluções, fez ótimas substituições em tempo. Olha como eles estão saindo a bola bem, olha como eles se protegeram a zaga, protegeram o goleiro. Olha que bela série de bola, uma transição de defesa para ataque muito bem feita. Belas transições também no ataque. Olha como o meio de campo segura a bola, cadencia, consegue municiar o ataque. Chutão, outro gol, ganhamos. Foi assim, né? Não foi. E não é assim. E não vai ser assim. Sabe por quê? Porque é uma essa comissão técnica. Esse Alexandre Mendes que nem vendia, que era o cara auxiliar. Era o melhor auxiliar técnico do Brasil. No Brasil? A comissão técnica do Grêmio é melhor do mundo, melhor do... É uma merda. Ainda pior, irmão. Os jogadores do Flamengo entram sem saber o que vão fazer em campo. Eles não sabem o que tem que fazer. Eles não sabem. Eles estão perdidos. E outra coisa. No pré-jogo, eu fiz uma pergunta para vocês com relação àquela tese do Pedrinho, com relação às contusões, falando sobre os movimentos dos jogadores, etc. Agora eu acredito mesmo. Agora eu acredito. Michele Flores escreveu o seguinte, eu sempre falo que essa mania de contra tudo e contra todos vai se virar sim contra a gente. Já está acontecendo e ninguém percebe. Lutar sozinho não é possível, mesmo sendo o time mais rico e com a maior torcida, Perrotinha. Assim, a gente vê ao fim de cada partida, a cada rodada do Brasileirão, principalmente nos jogos fora do Rio de Janeiro, sempre tem confusão, sempre tem discussão. E às vezes, inclusive, no próprio Maracanã. Isso já é uma demonstração clara que não é um problema só do campo, é extracampo. A diretoria do Flamengo, ela criou, sim, um clima de antipatia com relação a todos os outros clubes da Série A e por conta de uma série de medidas, muitas delas corretas, mas que criam antipatia. Por quê? O que é mais fácil ser hoje? Assumir protagonismo, bater de frente com a Globo, bater de frente com a CBF, tentar bater de frente, inclusive até com a CBF na questão das datas FIFA, bater de frente com a federação, requerer melhores condições, requerer condições financeiras diferentes.
com relação à questão da transmissão, patrocínio, apoio. O Flamengo tem tentado fazer algo diferente no futebol. Só que, bicho, pense bem, os dirigentes dos outros clubes muitas vezes estão envolvidos com federação, com Rede Globo, com outras emissoras, com a própria CBF. Lembre-se sempre tem uma questão financeira por trás. Tem muito clube que, inclusive, está com a Pires na mão, porque tem a cota de 2030 já adiantada. Compreende isso? Então, quando o Flamengo toma um tipo de posição, acaba sendo antipática, né? Mas também tem equívocos dessa diretoria. E tem mesmo. Não só com a torcida do Flamengo, mas também com os outros clubes. Quando ela não entra em acordos que são benéficos, entendendo o cenário do futebol brasileiro com os outros clubes, quando ela não senta para discutir com os outros clubes sobre essas condições, quando não é didática, quando não tenta negociar, tem que ter equilíbrio para tudo na vida. Não dá para você ser radical. Radicalismo gera sempre essa antipatia. E não só uma questão de antipatia, mas acaba sendo algo que não é inteligente. É muito mais correto você tentar negociar, tentar argumentar, mostrar dados, mostrar fatos que consigam comprovar que a evolução depende de determinadas condições. E isso é para todo mundo. Não pode ser só para o Flamengo. O Flamengo, claro, ele é maior, claro. O Flamengo, no fim das contas, sempre vai ter uma fatia maior. Faz parte. Mas não dá para você achar que vai jogar um campeonato sozinho, irmão. Você também tem outros clubes, você tem outras ligas, você tem outras competições, você tem organizações e você depende também deles. Então, senta para negociar. Em vez de tentar fazer tudo de uma vez só, às vezes tente. Vamos passo a passo, vamos fazer um planejamento que seja de 5 anos, mas daqui a 5 anos a gente chega nessa condição que já deveria estar acontecendo. E de pouquinho em pouquinho você vai fazendo. Mas que todo mundo entenda que todo mundo vai ganhar com isso. É isso. E aí a coisa vai evoluindo. O que não dá é para ser como está. E aí o Flamengo queria uma certa antipatia, sim. O Vene trouxe a notícia que o Renato vai continuar à frente do Flamengo até a Libertadores, independente dos resultados. Aí o Aderlan Flá, obrigado pelo teu comentário. Alan, boa viagem. Espero que dê tudo certo. Torço muito, cara, que... Assim, agora falando sério, uma coisa, o Alan, não sei se você concorda ou não, e de repente pode ser a dúvida de muita gente aí no chat também. Se tem uma coisa que agora o Renato vai ter tempo é treinar, né? É assim, vamos ver. Vamos ver qual vai ser a postura. Agora, o problema não é só treinar. Ele sabe treinar. Ele tem capacidade para poder treinar e corrigir o time? A pergunta que não quer calar é essa, Perrotinho. Porque agora ele vai ter tempo. Até o Daniel Ligue falou, cara, coloca o moleque da base agora para jogar, já que já entregou tudo, né? Para poder ter tempo para treinar, para preparar o time. Agora, a pergunta que eu vou fazer, e eu quero que vocês, inscritos aqui no Zona Rubro-Negra, estão sempre com a gente, me respondam. Ele tem capacidade para ter 10 dias de treinamento? Se der 10, 15 dias para esse cara treinar. Hoje é dia 2, Perrota. O jogo é dia 27. Ele está falando que tem 25 dias para o jogo. Se der, então, 15 dias para o senhor também, departamento médico e departamento físico do Flamengo, eles vão conseguir, vão ter capacidade de entregar os jogadores que estão lesionados ao clube? Essa é uma pergunta justa. Segunda pergunta, Renato Gaúcho, com esses jogadores nas mãos, vai ter capacidade de conseguir treinar os caras para que a gente possa ser campeão no dia 27? Desculpa, Perrota. Eu tenho dúvida. Eu vou ser muito franco. Em 2009, você estava também no Maracanã. A gente foi campeão em 2009 depois de uma arrancada sensacional, sem treinador. Fomos campeões em 2009, com todo o respeito ao Andrade, que foi craque, é ídolo da nação, a galera mais velha do que eu, então, que acompanhou, viu o Andrade jogando bola, sei de tudo isso. Palmas ao Andrade como jogador. Mas como treinador, rapaziada, vamos ser honestos uns com os outros. Vamos largar de hipocrisia aqui nessa... O Andrade não tinha nada a agregar e acrescentar aos jogadores. Os jogadores se uniram e ali os jogadores conseguiram criar um pacto e conseguiram conquistar o título de 2009. Irmão, desculpa, não vejo o Renato capacitado para conseguir.
né, montar uma estratégia para que a gente possa vencer o Palmeiras. Se vencermos, e eu espero que isso aconteça, que eu estarei lá presente, vou gastar um dinheiro para poder estar indo para o Uruguai, Perrota. Isso vai acontecer de novo, graças à individualidade e o talento dos nossos jogadores. Esperar algo do Renato? Desculpa, eu não consigo mais esperar absolutamente nada. E aí fica aí, ó, já aparecendo palmeirenses no nosso chat, sejam muito bem-vindos. Né, já, ó, fica Renate, aí, ó, os caras estão, é o que eu falei lá no começo, e que você, Valan, já vem falando, o Marcão vem falando há muito tempo, quem está sorrindo para isso tudo é o palmeirense, é o Abel, olhando essas partidas ridículas do Flamengo, olhando essa performance ridícula de cada um dos jogadores do Flamengo, e vendo, que bom, o Flamengo jogava direitinho, a gente perde para eles há anos e anos e anos agora, e estou vendo que estão destruindo o futebol deles, que bom, e a gente está aqui evoluindo. Estão treinando e estão lá. É isso aí. Glaucio Pitanga. Alan, você realmente enxerga alguma possibilidade do retorno do Jorge Jesus de Portugal? Então, cara, vamos lá. Jorge Jesus parece estar balançando ainda mais hoje. Tomaram a goleada lá de 5-0, né? Ixi, cara, eu enxergo porque é o seguinte. O retorno do Jorge Jesus seria, né, a confirmação da reeleição do presidente Rodolfo Landim. E como esses caras só pensam em eleição, tudo para eles agora já é eleição, é o poder, é se perpetuar, né, à frente do clube de regata do Flamengo. Eu não acho, vou ser muito franco, impossível que isso aconteça, não. Tá? Mesmo porque o departamento de futebol do Flamengo está sob cheque, está todo mundo criticando, tudo e todos. Eu acabei de responder o senhor Luiz Eduardo Batista, que estava chorando também no Twitter com relação ao VAR. Entendo perfeitamente. Mas eu cobrei a ele, beleza. Virou botafoguense agora? Você que é o patrono do time, do clube, né? Você que manda, na verdade. Por que você não toma atitude, então, e corrige as deficiências do clube? A gente está cheio de amigos dos amigos dentro do clube, cheio de profissionais questionáveis no departamento médico, no departamento físico, um treinador sem a menor capacidade. Cadê a atitude? Vamos ver se eu vou ter resposta. Até agora eu não vi nenhuma resposta. Cara, sabe o que eu fico com medo, Alan? Sabe, eu ontem falei disso na Live Zona. A impressão que eu tenho, principalmente quando a gente vê a questão do balancete agora, que saiu com superávit, etc., é que o Flamengo ele se focou pra nessa parte administrativa, principalmente por conta da pandemia, de tentar captar o maior número de recursos possíveis, fez as negociações que fez, está com superávit, que é de bater palma, mas isso é em detrimento de algumas coisas. Por exemplo, de manter investimentos nos departamentos que são o seu carro-chefe, que é o departamento de futebol. Ele, entre aspas, é que a palavra correta não é essa, não, é que me vem essa palavra. Ele sucateou tudo que ele podia, ele reduziu os custos fixos e variáveis de todos os departamentos, de tudo que tem no clube, para passar pela pandemia, né, de maneira administrativamente responsável, mas isso, obviamente, vai ter um preço no futuro. E é o preço que a gente está pagando agora. Os profissionais que trabalham hoje no Flamengo são profissionais muito aquém daqueles que estavam no clube há anos atrás e que mantinham uma estrutura que faziam com que o Flamengo não passasse por essa vergonha que vem passando, na parte de inteligência, na parte de fisiologia, na parte de departamento médico, na parte de preparação física, na parte... né? Enfim, e isso é um sinal muito, como é que eu posso dizer, muito negativo, né, de quem está capitaneando isso. E será que, assim, eu entendo que a parte financeira é extremamente importante, ainda mais quando a gente termina 2020 aumentando o endividamento, mas esse endividamento estava muito ligado à parte de investimentos, inclusive no departamento de futebol, em jogadores, né? Então, será que precisava priorizar tanto assim a captação de... Claro, captar recursos sempre é positivo. Mas será que precisava sucatear, então, tanto assim o futebol do Flamengo, o clube do Flamengo, em detrimento dessa questão de vamos reduzir a dívida? Será que não dava para... Vamos reduzir um pouco da dívida? Precisava reduzir tanto a dívida? Será? O que você acha disso? Ou você tem uma opinião mais ou menos assim, ou você acha que eu estou falando... Não, cara, não está falando merda. Só que assim... A gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Mas sabe por que não encontra um ponto de equilíbrio, Perrotinho? Porque tem essas situações que o clube tem que ser loteado ali, cara. Cara, tem muito erro, Perro. Tem muito erro. E aí parece até oportunismo. Na derrota quer falar. Tem um amigo aí, o Bernardo, que é o Landim número 1, que fala que eu sou a chiquilenta do Twitter, né? Que eu fico dando chilique no Twitter.
Mas assim, cara, tem muitos erros, Perrota. E isso tem que ser corrigido. As pessoas têm que cobrar. Hoje, a oposição não é tão forte no clube. Os torcedores têm que começar a enxergar um pouquinho além do que a gente está vendo ali. Eu, quando criticava o Renato lá atrás, a gente estava ganhando de 3-0. E estava todo mundo querendo me bater. Porque eu sou reclamão, vocês só sabem reclamar, vocês são chatos pra c... Só quer criticar. Tá aí. Hoje vocês conseguem enxergar a desorganização que tem. Cara, eu não consegui engolir até agora, Perrota. Dá raiva, meu irmão, dá vontade de chorar de ódio. Como é que ele leva a Kennedy para campo para fazer teste? Kennedy f***, irmão. O departamento médico do Flamengo tá brincando de médico. Não dá, cara. Não dá para aceitar isso, cara. Que amadorismo é esse, cara? E tá tudo normal. Tá tudo lindo. O torcedor tem que começar a enxergar isso, cara. Porque aí eu fico como chato, o reclamão, né? O revoltado, o chiquilento, né? A toda que vocês podem me chamar, fiquem à vontade. Mas o torcedor tem que começar a enxergar um pouquinho mais do que está ali diante dos olhos dele. E nego não consegue ver, cara. Alan, vamos pro melhor e pior, então, né? Se é que tem melhor e se é pior, vai ter um monte, né? Vamos pro... Escolhe aí quantos você quiser, tanto para melhor quanto para pior do jogo. E vocês aí do chat, do outro lado da telinha, por favor, façam o mesmo também, que eu vou lendo aqui no chat. Perrota. Uma vez, a minha revolta toda sendo manifesta aqui e tudo mais. Olha o que o árbitro botou na súmula. 35 minutos no primeiro tempo. Renato Kaiser de Souza. Né? Outro motivo, somente nesse caso abriria um campo livre para o árbitro digitar o que quiser. Por golpear o seu adversário de maneira temerária fora da disputa de bola, ou seja, golpear o cara e ele deu apenas o amarelo pro cara. Tá aqui, ó. A súmula do árbitro, o cara colocou aqui, né? Por golpear o seu adversário de maneira temerária, fora da disputa de bola. Cara, Renato tem culpa pra cá tudo mais, mas é um absurdo isso aqui, cara. Isso aqui fomos operados, né? Fomos operados mesmo. Assim, a decisão do árbitro em campo deveria ser respeitada, o VAR interviu para mudar a decisão do árbitro que estava correta. É surreal. Enfim, golpear nada mais é do que você agredir, né? A agressão é punido com o quê? Vermelhinho, irmão. Enfim, é isso. Alan, então vamos lá. Diz aí os teus melhores e os teus piores e vamos para os finalmente aí. Para mim, o melhor só o Michael. Pior, bota todo mundo, inclusive o seu Renato Gaúcho. E aí eu tenho uma... o Diego Alves foi bem, Alan. Não achei também, não. Fez grande defesa. Não, então eu tô com má vontade mesmo. Para mim, ele falha bizonhamente no gol. Ele falha minutos antes, naquela saída ridícula, que ele sai ali na intermediária, que ele poderia ter tomado gol de cobertura. Então, irmão, bota os dois zagueiros nesse bolo, coloca também o seu Isla errando bolas e passes junto com o Arão inacreditáveis, até o Ramon, que eu elogiei muito no jogo passado. Então, assim, não vejo ninguém que tenha jogado bola. O Gabigol fez 2 gols. Beleza, não dividiu, não acertou mais nada além dos 2 gols. Então, cara, desculpa, não dá para poder hoje elogiar e destacar ninguém. Vai do Renato Gaúcho, né, ao seu Gabigol, com exceção do Michael, Perrota.